Olá, vamos dar início hoje à videoaula de número 7 com o tema produção de biofertilizante líquido. O biofertilizante líquido é um adubo que pode e que deve ser empregado na agricultura agroecológica e orgânica. Ele é desenvolvido em meio líquido e é resultado da decomposição de esterco e restos vegetais diversos que são acondicionados em um ambiente com um determinado volume de água para que haja então uma compostagem líquida, e isso é feito graças aos micro-organismos presentes no esterco que favorecem a proliferação de bactérias, fungos e actinomycetos que, atacando a matéria orgânica, promove a sua decomposição e a liberação de nutrientes em meio líquido. Esse produto é de grande importância para a agricultura de modo geral, porque tem efeito fitoprotetor e fertiprotetor. Os biofertilizantes líquidos, eles são excelentes fontes de nutrientes. Esse preparo, utilizando restos vegetais com esterco, promove um caldo de culturas com intensa proliferação microbiana e a formação, portanto, de inúmeros exudatos que terão efeito protetivo contra enfermidades, bactérias e fungos e até contra formas jovens de insetos, como ovos, larvas, ninfas, como também o fornecimento de nutrientes, macro e micronutrientes são fornecidos também via a biofertilização líquida. Portanto, as condições em que são elaboradas esse biofertilizante líquido, o meio onde ele é preparado, possibilita a sua utilização por pequenos agricultores, médios agricultores e eventualmente até por agricultores com um porte com escala maior. Claro que é fundamental uma preparação adequada, um controle adequado da temperatura, por exemplo, do meio, se anaeróbico, se aeróbico, do pH, para que a decomposição se dê de forma mais adequada possível, eliminando micro-organismos eventualmente patogênicos, né? E favorecendo o desenvolvimento de uma cultura microbiana que será benéfica às plantas, além de ser um ambiente favorável para a liberação de nutrientes esses que poderão ser aproveitados pelas plantas quando se fizer uso da biofertilização líquida via água de irrigação ou mesmo via pulverização foliar. O biofertilizante pode ser feito utilizando recipientes muito simples. Podem ser bombonas plásticas, caixas plásticas, enfim, recipientes que se tem disponíveis para que se possa acondicionar o esterco, os resíduos vegetais e a água. Preferencialmente utilize água bruta, não utilize água tratada. Lembre-se que a água tratada recebe flúor e recebe também sulfato de alumínio, entre outros produtos que podem estar presentes, com vistas a eliminar micro-organismos e favorecer assim o uso humano. Nesse caso, precisamos de uma água bruta, eventualmente água de boa qualidade. Deve-se evitar as águas que tenham a presença, por exemplo, importante de sais, como por exemplo o sódio. Afora isso, essa água bruta deve ser misturada com o esterco, com os resíduos vegetais, mantida em ambiente anaeróbico ou aeróbico ou semi-aeróbico, vai depender naturalmente dos recursos que você tem na propriedade e como você deseja fazer, com qual objetivo. Se você quer reduzir as perdas de certos nutrientes, convém que você faça ela em sistema anaeróbico. Se isso não é tão relevante, porque as perdas não serão tão acentuadas, você pode fazer em sistema aeróbico ou semi-aeróbico. Como estamos conversando, você pode fazer de diferentes formas, em caixas plásticas, em bombonas plásticas ou até em aberturas feitas no solo, buracos feitos no solo, revestidos com lona plástica, onde então você vai poder acondicionar os resíduos vegetais, o esterco e a água, e será um recipiente, um tanque adequado para a utilização via água de irrigação, por exemplo. Então, o biofertilizante pode ser feito tranquilamente por pequenos agricultores, porque a tecnologia empregada para o uso disso é muito acessível
a cultura da agricultura familiar, da agricultura de base ecológica e eventualmente até com médios e grandes produtores que assim queiram incorporar essa importante estratégia de melhoria da produtividade vegetal via aporte de nutrientes por meio líquido e também pelo efeito fitoprotetor que essa caldo de nutrientes, que esses biofertilizantes exercem sobre as plantas, inibindo o desenvolvimento de fungos e de bactérias. Fique atento naturalmente às condições de temperatura, em que você vai preparar o biofertilizante. Quando as temperaturas forem muito altas, por exemplo, você vai levar de 30 dias, em torno de 30 dias no verão e 60 a 120 dias no inverno. Vai demorar mais no inverno porque as temperaturas serão mais baixas e, portanto, o processo de decomposição se dará mais lentamente. Obviamente, a temperatura é um fator importante, para que você tenha a produção de um biofertilizante em condições adequadas. Esse biofertilizante mais comumente empregado, por exemplo, no semiárido, pode atingir temperaturas muito elevadas e ele pode ficar pronto, como assim nós dissemos, com a coloração adequada, o odor mais indicado, num tempo que pode variar de 30, 45, 60 dias no máximo. Como disse anteriormente, o biofertilizante pode ser desenvolvido em meio aeróbico ou em meio anaeróbico. Se em meio anaeróbico, nós temos 3 fases muito distintas. A fase denominada de hidrólise. Nessa fase, as bactérias liberam enzimas extracelulares que transformarão as moléculas maiores, carboidratos, celulose, proteínas, em moléculas menores solúveis ao meio ambiente. Uma outra fase, denominada fase ácida, onde as bactérias produtoras de ácidos transformam moléculas de proteínas, gorduras e carboidratos em ácidos orgânicos, como por exemplo o ácido úrico, o ácido lático. E por fim teremos a fase metanogênica, em que as bactérias metanogênicas atuam sobre o hidrogênio e sobre o dióxido de carbono, convertendo-os em outros gases que poderão ser lançados num coletor com água e aí estarem dissolvidos, se transformando em ácidos orgânicos fracos. Quando e quanto de biofertilizante nós devemos utilizar? Essa é a pergunta que certamente os agricultores farão. Quando deveremos utilizar? Nas culturas anuais, culturas alimentares, culturas desenvolvidas em hortas, nós recomendamos aplicações semanais. Há uma percentagem em torno de 5%, é razoável. Para as culturas perenes, como frutíferas, por exemplo, esse prazo poderá ser mais elastecido e, digamos, a cada 15 ou 20 dias ser feita uma aplicação, também em torno de 5 a 10%. É bom ter em mente de que o ideal é que a gente aplique sempre em função de necessidade. A aplicação via água de irrigação pode ser feita permanentemente, através da injeção do biofertilizante na água de irrigação, e a água de irrigação, obviamente, vai recepcionar esse biofertilizante e a planta vai receber isso na própria região onde o sistema radicular está localizado e vai aproveitar esses nutrientes, proporcionando um adequado desenvolvimento vegetativo e melhorando muito a performance produtiva das plantas. Então, essas duas formas de aplicação, via pulverização foliar, via água de irrigação, vão definir, obviamente, quando e quanto você vai utilizar. O quanto está muito associado à necessidade que você vai suplementar. De modo geral, nunca será superior a 30%. Em média, 70% da fertilização deverá ser de natureza sólida, com adubos orgânicos sólidos, para melhorar, entre outras coisas, a capacidade de troca catiônica. E, no máximo, 30% via biofertilização, aí envolvendo tanto os macronutrientes quanto micronutrientes. Bem, chegamos ao término de mais uma videoaula. Nos veremos na próxima videoaula. Saudações planetárias.